Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Guto. E aí, galera, segundou. Hoje aí com o prazer de convidar um amigo que eu fiz na faculdade 2016 e que eu não posso apresentar ele sem dizer que ele fez 2 semestres de administração antes de ser meu colega, piada interna nossa, mas que quando a gente definiu o tema, né, em relação a se existissem super-heróis, de cara eu pensei nele, porque ele é, além de ser uma das pessoas mais legais que eu conheço, é um cara que ele adora cinema, desde o cinema nacional ali com a Grande Família, grande divulgador da palavra da Grande Família, até todo o universo da Marvel de super-heróis, e eu não sou um grande conhecedor de super-heróis para citar mais coisas aqui, mas enfim, eu não podia deixar de convidar o Thiago para estar aqui com a gente. Valeu, Guto, valeu, Felipe, brigadão pelo convite aí, muito feliz de estar aqui. Como o Guto comentou, então, fomos colegas aí, a gente tem opiniões bem parecidas em alguns pontos, bem divergentes em outros, mas eu sei que a gente tem sempre numa linha de pensamento muito bacana e que a gente gosta bastante de estar discutindo, no bom sentido, né? Então, prazerzão estar aqui com vocês, e acho que hoje é só falar, né, sobre o nosso herói Agostinho Carrara. É isso aí, então, o nosso episódio 33, aí que já chegamos, e nessa quarta temporada, como todos sabem, nós estamos comentando sobre, criando ideias de segunda categoria, sobre cenários baseados na premissa do EC. E hoje a gente vai falar sobre esse mundo que teria super-heróis. Então, e se existissem super-heróis? E aí, para conversar, além do Thiago aqui conosco, a gente trouxe uma super heroína aí, junto ao Rio Grande do Sul também, a Luísa Bosley, que é atriz, TikToker, ele está fazendo aí um grande trabalho, criou um Pix, está ajudando aí, já adotou cachorro, mas fazendo um grande trabalho aí frente aos doguinhos e os pets no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Lu. Ai, querido, muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez que estou participando de um podcast, então estou me sentindo muito chique. Amei o convite, acho que vai ser muito bom. Obrigada. Boa, e aí fica a nossa também homenagem a todos os super-heróis que, de certa maneira, seja com jet ski, seja fazendo uma marmita, seja só fazendo um pix, seja ajudando no outro estado, doando uma roupa, todos os super-heróis e super-heroínas aí que estão ajudando ao Rio Grande do Sul. E lembrando que o nosso podcast também está em vídeo no YouTube, então se você quiser ver aí o nosso rostinho, estamos em áudio, no Spotify, todas as plataformas de áudio. Também pode conversar com a gente no Twitter, no TikTok, no Instagram. Agora também estamos com os nossos cortes. Então, vamos começar aí a contextualizar nosso tema aí sobre super-heróis, caso eles existissem, né? Para muitos, então, caso existissem estes com superpoderes, podemos dizer assim, porque a gente pode considerar aí que existem muitos super-heróis, como eu comentei. Acredito que, para começar a contextualizar esse episódio, a gente não tem como não citar uma série, e aí aqui vai parecer até que a gente está patrocinado aqui pelo Amazon Prime, ou fazendo um aquece aí para a nova temporada que vai sair dessa série até nesse ano, que é o do The Boys, que é uma série muito boa, assim, quem não assistiu, a gente super aconselha aí, sem merchan nem nada, aconselho de graça mesmo, que é uma série que simula justamente um mundo onde teriam esses super-heróis, só que não um estilo como a gente está acostumado a ver nos filmes, com aquela jornada do herói, que a gente vai falar aqui bastante também, mas um mundo onde se simulando, fazendo uma analogia com o nosso mundo de hoje, onde o poder corrompe, onde literalmente os super-heróis com literalmente poder acabam se corrompendo e por serem superiores aos demais, aí acaba acontecendo toda uma bagunça, não daquela de sair destruindo a cidade, salvar todo mundo no final, mas uma bagunça social, digamos assim. Exato, eu acho que The Boys ilustra perfeitamente assim, os dilemas éticos e morais de uma sociedade que acontecem mesmo sem existir super-heróis. Então, vale a pena assistir para muitas reflexões e até pensando nisso, assim, né? Quando a gente vê no The Boys, que é um mundo com super-heróis,
todos esses dilemas que a gente se identifica e vê, tipo, putz, isso acontece mesmo sem ter super-heróis, a gente pode voltar um pouco no tempo e entender, na verdade, que os super-heróis que a gente conhece hoje nada mais são do que um reflexo da nossa sociedade, né? A gente, desde o início, como sociedade, a gente evoluiu sempre acreditando em alguém, em alguma coisa. Então, primeiro a mitologia, depois os deuses, políticos, enfim, é natural do ser humano depositar isso em alguém, acreditar em alguém, seja para formar comunidade, seja para me ver um pouco naquela pessoa. E os heróis, na verdade, eles refletem isso, eles refletem o comportamento humano. Assim como, por exemplo, quando marcas fazem algo em relação, por exemplo, uma marca fez algo para gerar impacto positivo. Beleza, aquilo ali até pode ser genuíno, mas na verdade é um reflexo do que o comportamento humano está pedindo. E eu vejo isso muito também nos super-heróis. Os super-heróis é um reflexo do que a sociedade demanda naquele momento. A gente vê que quando surgiu, por exemplo, o Super-Homem, era num momento de guerras e tal, então a sociedade precisava de alguém forte, que fosse lá o salvador da pátria, que ia salvar todo mundo voando e dando um soco. Hoje a gente já vê que os heróis são bem diferentes. A gente vê cada vez mais um protagonismo das mulheres no mundo dos super-heróis, a gente vê heróis negros, então a gente vê o que a sociedade está demandando, chegando também nos super-heróis, né? Acho que é legal de trazer também essa reflexão. Augusto, eu acho que o super-herói, conforme agora falando na questão bem cinematográfica, né, de mídias, tudo, eu acho que ele vai acompanhando muito a sociedade, né? Então, como tu citou ali, o Superman veio numa época que as pessoas precisavam acreditar em algo. O Capitão América veio no momento que as pessoas precisavam acreditar nos Estados Unidos, né? Eu acho que no início, se a gente for fazer uma cronologia, os super-heróis eles eram ainda muito mais unidimensionais, assim, né? Então, a gente tinha o Superman que era super forte e fazia tudo certo. A gente depois teve o Zorro ali, que apesar de não ter nenhum super poder, assim, extra-humano, por assim dizer, eu acredito que possa ser considerado um super-herói, mas que era um cara que também lutava lá na Califórnia contra os exploradores, os caras que estavam lá, então eram heróis, assim, super unidimensionais, né, eram pessoas que refletiam o que precisava ser acreditado na época. Então, que era aquela coisa, o cara é bom, ele tem ética, ele tem moral, ele faz sempre o bem, ele respeita todo mundo, conforme os costumes da época, obviamente, né? E a gente vai notando que isso vai evoluindo através do tempo, né? Acho que até, como tu citou antes, quando a gente estava conversando, chega um ponto ali nos anos 70 que tu vê que os heróis estão um pouco mais justiceiros sociais, né? Depois vai passando por idades e períodos em que os heróis estão um pouco mais voltados daqui a pouco para sua comunidade, para o seu bairro, e hoje a gente chega, eu acho que no momento que os heróis estão contestando muita coisa, né, e estão sendo muito mais, não mais unidimensionais, então eles vão muito para o lado de ter sempre alguma coisa errada que eles fazem também, algum conflito ético, né, e que inclusive é um ponto que vem lá do Hércules, né, mas que eu acho que ficou um pouco esquecido nesse meio tempo aí, onde a gente precisava acreditar em alguma coisa, a gente como sociedade precisava acreditar em alguma coisa muito boa em meio a um mundo que estava muito perturbado, né, e eu acho que a partir disso aí os super-heróis foram evoluindo até o ponto que hoje eles estão numa crítica social muito forte, né, eu acho que hoje os super-heróis que vão aparecendo, e mesmo os que já existem, mas vão novamente aí sendo introduzidos no cinema, eles já acabam vindo com uma outra pegada, uma pegada às vezes até um pouco mais de anti-herói, mostrando que nem todo mundo é perfeito, que aquele cara não é porque ele põe a cueca por cima da calça e tem super força que ele consegue resolver vários problemas do mundo, né? E que ele também tem os seus problemas e que ele também vai sofrer algum tipo de preconceito ou alguma desvantagem por estar naquela posição que ele está. Eu acho que também, né, sobre esse ponto que o Thiago comentou, a gente percebe muito que a sociedade não aceita mais algo tão utópico quanto um super-herói 100% perfeito, assim, né, porque não deixam de ser seres humanos também. Então, a gente quer ver a vulnerabilidade, senão a gente não se identifica com alguém que é 100%, que é 100% bom, que é 100% perfeito, que não faz nada de errado, porque ninguém é assim. Então, tem que ter esse dilema ético aí, né, como tu falou, de que às vezes vai ter feito alguma coisa ruim no passado, que tem um passado às vezes um pouco obscuro, que acaba sendo até um anti-herói, e as pessoas acabam se identificando muito mais, porque fica muito mais próximo do que
é na realidade, né, o ser humano. E isso também entrando nessa linha dos super-heróis estarem se adaptando ao que demanda hoje a sociedade, isso muito se dá também porque vende muito, dá muito lucro. Então, lógico, se a sociedade está querendo isso, desde o cinema, desde o quadrinho, ou o que quer que seja, vai acabar se adaptando para poder também ganhar em cima disso. Eu trouxe alguns dados aqui que mostram que o quanto esse meio de super-heróis gera muita renda, que é em relação à Disney, que comprou o Star Wars, então a saga lá, e comprou também a Marvel, isso alguns anos atrás, e ela comprou por 4 bilhões de dólares cada uma, então gastou 8 bi ali, e em 15 anos, somente 15 anos depois, esse dado até saiu esse ano, eles já tiveram uma renda de 25 bilhões, somente com esses dois produtos, que envolvem ali todo esse lance do heroísmo. E aí a gente pode trazendo, além da Marvel, enfim, dos outros, mas o quanto a gente está tendo desde novos heróis sendo criados, sei lá, Homem-Formiga, coisas mais diferentes ou mais nichadas, talvez a gente pensando que talvez era antes super força, poder, raio laser, não, agora começa, não, o cara vira uma formiga, enfim, se diminui, o quanto começa a diferenciar para poder criar mais, enfim, mais universos, e até o lance do remake também, que acredito ser interessante. Então, poxa, já teve o filme, já terminou, e eles vão lá, não, mas a gente ainda consegue espremer mais isso, vamos regravar com tudo de novo, e aí sei lá, pega o exemplo do Homem-Aranha, que daí talvez traga até uma genialidade ali desse remake. Os caras vão lá e unem todos. Então eles começam a juntar, achar milhões de maneiras para continuar gerando mais história e mais, no caso, bilheteria, mais produtos. Até nem é o filme em si que gera mais o lucro nisso, mas sim o ecossistema de produtos que aquele filme proporciona. Então, desde o boneco, desde o parque, desde a camiseta. Então, o filme é só um início de toda uma rede de coisas que você acaba conseguindo vender em cima disso, aí entrando no lance de comunidade e tudo. E um último ponto aqui, de também se adaptar ali, o Thiago trouxe do Capitão América, no momento interessante para os Estados Unidos, que eu fiquei pensando muito também de talvez o quanto a gente vai estar aqui alinhado a esses super-heróis ocidentais criados pelo Ocidente, que aí chegou lá, o super-homem tem que enfrentar quem? Os espiões russos, sabe? O quanto também isso ele vai se demandando com o que a sociedade quer, porque alguma mensagem também está sendo passada ali, o quanto isso pode ter sido, pode não, foi utilizado pelos Estados Unidos, ou enfim, governos como um soft power ali poxa, o Capitão América, acredito que é um produto, o Capitão América, o cara é o herói dos Estados Unidos, sabe? Lipe, que eu acho legal também trazer aí nesse ponto é que é importante a gente trazer para a discussão que não é a Disney, não é a Marvel que está trazendo essa pauta para a sociedade e causando uma mudança, né? Na verdade é o inverso, é alguém, né, dizendo assim, olha, eu quero ver mais sobre protagonismo feminino, isso aqui me interessa. Eu quero ver uma mulher como protagonista, se tu fizer isso, eu vou consumir. E aí a Disney vai, com toda a sua genialidade, cria algo nesse sentido, com essas características. Mas se não vendesse, se não existisse essa comunidade, se não existisse alguém que está pedindo por esse consumo, e como é que pede? De diversas formas, né? Quando esse grupo se junta, alguém com capital vê essa demanda e, opa, eu posso fazer algo que represente esse grupo aqui. Então, isso eu acho muito interessante a gente também ter em mente, né? De que às vezes a gente pensa, a Disney está fazendo uma mudança absurda na sociedade. Ela está inspirando várias pessoas, de fato. Mas, na verdade, essa mudança veio de baixo. Essa mudança inspirou a Disney a fazer isso, né? Se não existisse esse grupo, a Disney, a Marvel, enfim, quem quer que seja, ou qualquer marca do mundo, na real, não só com super-heróis, não faria, né? Então, acho isso é legal também trazer para a discussão, porque a gente sempre tende a pensar, quando vê algo legal, assim, acontecendo de diferente, de que quem está causando toda aquela mudança é a marca que está fazendo aquilo, quando, na verdade, surge de um grupo que está demandando por aquilo, né? E até fazendo uma conexão com esses dois últimos pontos aí,
entrando um pouco antes, é uma dica cultural, e faz uns 3, 4 anos eu li um livro que é não chega a ser uma biografia, mas é mais uma biografia profissional do Bob Iger, né, que foi muito tempo CEO da Disney, e daí ele saiu, ficou uns 2, 3 anos fora, e agora ele voltou para ser CEO por mais 2, 3 anos e vai sair de novo, né. E é muito interessante, porque a biografia dele, ok, a primeira parte é muito a história da vida do cara mesmo, né, mas a segunda parte, os capítulos são ligados às aquisições que ele faz como CEO da Disney, e um desses é justamente a aquisição da Marvel. Então faz 3 anos que eu li o livro, não lembro muito dos detalhes, né, mas foi um momento que a Marvel estava muito em baixa. E eu acho que talvez seja muito cedo ainda pra gente dizer que essa tendência não vou dizer os super-heróis, mas dos heróis é cíclica, mas a gente começa a ver que isso está começando a se tornar um ciclo e como o Augusto falou agora, ele cada novo ciclo ele se adapta para essa nova geração, né. Então, como a gente comentou, anos 60 e 70 tinha muitos cowboys, né, show de TV do Bonanza, esse tipo de coisa. Anos 80, início dos anos 90 foi muita questão ali já dos super-heróis mesmo, então o Hulk do Lou Ferrigno era muito forte, né, o próprio Batman do Michael Keaton ali no início dos anos 90, final dos anos 80, eh, final dos anos 90 eu acho que tem muita questão dos super-heróis mais pé no chão, então tem os remakes dos filmes do Zorro, sai os filmes de gangster, como a gente falou, que não deixam de ser anti-heróis muitas vezes, né. Só que daí a gente começa a ver que isso tá voltando, então hoje tá saindo filme de gangster de novo, com uma outra pegada. Saiu filmes de cowboy como Django, que já trazem essas pautas como o Augusto falou, então, antes no Bonanza era um bando de homem branco, o Django já tem um protagonista negro, né. Os filmes de super-herói que estavam em alta lá nos anos 80 e nos anos 90, voltaram agora já nos últimos 15 anos, mas também com essa pegada de ter super-heróis negros, de ter, mulheres, de ter essas, eh, ditas, entre aspas, minorias aparecendo com muito mais força, né. Então eu acho que é um evento cíclico, é um evento acho que daqui a pouco talvez volte a ter mais filmes de cowboy, não sei, mas eu tô com a esperança de que se isso acontecer, vai continuar com essa tendência de como o Augusto falou, do que a gente vive hoje como sociedade, né, tá moldando como esses filmes ocorrem. E que muitas vezes é vendido pra gente ao contrário, né, Augusto? Acho que esse foi um ponto bem legal que tu colocou. Às vezes não é o diretor do filme que é inovador, mas a sociedade que indicou ele que esse era o caminho para ter sucesso e o cara foi lá e só materializou aquilo. Só não, né, mas materializou aquilo de alguma forma. Exato, e eu não tô quando eu digo isso não é nenhum demérito para quem criou, né, mas é mais porque só bombou porque existe uma genialidade por trás. E algo muito legal também quando eu fiquei pensando é que se tu não concorda com essas mudanças ou se tu não se sente parte desse grupo, tem uma opção muito legal que é não assistir. Tu pegar e olhar o filme do Hulk lá antigo, tu também pode olhar. Então tem espaço para todo mundo, sabe? Isso que eu também penso, assim. Talvez tu só não se identifica com aquela comunidade que tá que para aquela comunidade aquilo faz super sentido e é super importante. Então, pode não assistir, né? E eu acho que é muito isso a questão do o quanto é importante a cobrança dos fãs, né, como sociedade em geral, na verdade. Pensando até, acontece a mesma coisa política, com grandes marcas, a gente só vê representatividade, né, só vê uma diversidade maior, né, sendo apresentada porque a gente está cobrando, não é porque um dia eles botaram a cabecinha no travesseiro lá e decidiram, gente, vamos dar protagonismo negro e feminino para os nossos filmes. Não, é porque começou a ter, né, esse movimento aí social muito forte, principalmente pela internet, e essa cobrança dos fãs. E também porque se percebeu que o público não era só branco masculino, o público também é diverso e o público também quer se ver nas telas, assim, quer ter essa representatividade. Então, e é claro que isso vai ter um retorno financeiro positivo, se não tivesse, eles também não fariam, porque é óbvio que o interesse principal é econômico. E aí a gente pode entrar pensando dos super-heróis, caso, já caminhando para as ideias, mas caso eles existissem, que eles teriam que ser determinados como super-heróis, do mesmo jeito que a gente está falando que essa demanda da mudança dos filmes para um maior protagonismo feminino, de repente, não veio de cima para baixo, sim de baixo para cima. E aí sim eles tomaram essa decisão. E aí talvez essa determinação de quem é de fato super-herói e não somente uma pessoa com superpoderes também viria de baixo para cima.
ou teriam que ter motivos, simbolismos. A gente pode fazer uma analogia ao mundo hoje normal, que coisas que são abstratas, mas que precisam de simbolismos, símbolos para que ganhem vida. Então, se eu pegar um time de futebol, na realidade, é algo abstrato, ele não existe. Um país, o Brasil, não existe. É um pedaço de terra gigante, mas por ter uma bandeira, por ter um hino nacional, por ter uma historinha do herói, de repente, enfim, deu vida a um país. Isso é um país, eu consigo entender, mesmo não tendo nada de fato concreto que diga que é um país ou que criou-se isso. E aí talvez se daria a mesma coisa com super-heróis. Talvez mas o cara tem poder de ficar invisível. Tá, mas o que ele fez para ser um herói? Ou quem que ele tem que enfrentar? E aí a gente pode entrar na linha também de trazer os vilões para essa conversa, porque talvez um dependa do outro, ou um não exclua o outro. Para ter um super-herói, ele tem que ter um motivo para existir. E talvez seja o motivo de ter um vilão, que antes já poderia ser um super-herói que se rebelou, ou ele pode ser um vilão para uns, mas pode ser um super-herói para outros. E aí a gente começa a ampliar um pouquinho esse nosso universo aqui imaginativo, desses cenários do EC, para já começar a entrar nas ideias também trazendo desde os vilões e a motivos de existir nesse super-herói. Não somente um superpoder, mas ele tem que ter feito algo. Então, sei lá, hoje, para a gente que gosta muito, principalmente brasileiro, mas essa jornada do herói que está aplicada a tudo, desde a biografia aí que o Thiago falou, que provavelmente tinha toda uma jornada de herói contando, de repente o cara já nasceu no berço de ouro, mas vai ter ali o capítulo citando o dia que ele caiu ou que ele perdeu tudo, para ter isso, porque se for uma história só simples, assim, ele foi lá, foi indicado, o pai dele botou e ganhou, não vai vender, tem que ter a queda, toda a jornada do herói. O quanto a gente teria que ter esse motivo. Então, um jogador de futebol que faz o gol no último minuto do título, o Vini Júnior agora, que fez o segundo gol, vai ganhar a bola de ouro, tem toda a história de herói, e ele também teve o seu momento de baixa, e o quanto a gente teria que achar motivos para essa galera ser super-heróis. Que tu traz entra muito naquele lance de que, na verdade, tudo é uma convenção social, né? Então, times de futebol, partido político, empresas, relações, tudo, né? Tipo, enquanto não existe um grupo de pessoas que acredita naquilo, aquilo não existe. No momento que um grupo de pessoas acredita, que mais de uma pessoa acredita que aquilo existe, se tem uma convenção social e aquilo de fato existe, né? Então, quando tu, escutando tu falar, assim, sobre o bem ou o mal, né? O bom ou o ruim, o vilão ou o herói, eu vejo muito por dois lados, assim, o lance do heroísmo se refletindo na nossa sociedade. Então, por exemplo, se a gente for, e aí aqui colocando entre aspas, porque não sou eu que vou dizer o que é bom ou ruim, quem é do bem ou do mal, mas, por exemplo, artistas ou esportistas, enfim, pessoas que, aqui botando entre aspas, do bem, que a gente se conecta, eu vejo muito no sentido do que a gente estava conversando até aqui. Aquilo ali representa algo para mim, então eu ser fã dessa pessoa e ver essa pessoa como um super-herói na minha vida é uma forma de eu contar um pouquinho de mim também e mostrar para as outras pessoas quem eu sou. Existe alguém lá que me ajuda a contar um pouco da minha personalidade. Por exemplo, eu sou fã do Zeca Pagodinho. Quando eu saio com a minha camiseta estampada com o rosto do Zeca Pagodinho, as pessoas conseguem saber um pouco da minha personalidade. Agora, tem o outro lado. O vilão, né, o super-herói do mal, digamos assim, o que ele precisa? Ele precisa de um inimigo em comum e ele precisa do medo e da solução. Então, ele traz o medo para a população, ele consegue uma massa de pessoas que fica com medo daquilo, então põe medo, põe medo, põe medo, põe medo. A gente vê muito isso hoje, principalmente em rede social, né? Disseminar mentira, disseminar medo na população. Beleza, quando eu conseguir disseminar aquele medo, eu tenho a solução. Tô aqui, eu sou o teu super-herói, eu sou o teu salvador da pátria. E aí as pessoas, putz, olha, esse cara aqui consegue me salvar desse mal que assola a humanidade. Aí eu me conecto com essa pessoa também, né? Então, eu tendo a ver, assim, a sociedade tentando buscar super-heróis a todo momento dessas duas formas, né? Augusto, eu acho que é muito bacana isso, porque a gente consegue levar para várias esferas, né? Então, a gente pensa, um super vilão, aquele cara que rouba o banco, aquele cara que destrói uma cidade. Mas pensa comigo aqui, se eu estava pensando agora enquanto estava falando.
será que o Adriano, quando ele faz aquele gol contra a Argentina, se eu não me engano, é na Copa América de 2004, ele não é um herói? Ou nesse sentido que a gente está falando, porque a gente tem um inimigo em comum, que é a Argentina. A gente está perdendo para a Argentina, né? A gente vai, busca o empate e o Adriano solta aquela pedrada. Será que é muito engraçado isso, né? Como situações muito mundanas assim a gente pode trazer para essa lógica, né? E aí eu acho que conectando com um ponto que é legal, a gente falando até de jogadores, não queria pegar nenhum polêmico, mas eu acho que antes do super-herói, do super-vilão, vem o superpoder, né? Ou o poder. Que na verdade é uma característica, né? Daqui a pouco, se nasce alguém com 3 metros hoje, a gente pode considerar que aquela pessoa tem um superpoder, né? Mas eu fico pensando assim, até que ponto, pensando no indivíduo e não na sociedade, o super-herói ele é obrigado, ou a pessoa que tem um poder é obrigada a ser um super-herói, né? Eu não quero pegar o Ronaldinho ou o Neymar, que são figuras polêmicas, mas o Messi que convenhamos não é um cara polêmico. Ele é um cara que tem um poder de jogar futebol absurdo. E se ele não quisesse fazer isso, né? Eu acho que é muito engraçado a gente pensar nisso também, porque assim como um cara que daqui a pouco tem uma super força, se ele quiser, ele pode ser um jornalista, né? Ele não precisa utilizar aquilo em prol da sociedade, ele pode ser ele mesmo, né? Eu acho que essa é uma reflexão bem bacana pra gente fazer. E depois partindo aí pro super-herói, eu acho que vai muito nessa linha que tu comentou, Augusto. Precisa do inimigo em comum, senão não teria pra que ter o herói, né? Essa jornada toda, ela não faz sentido se não tiver, mesmo numa jornada em que o herói não seja materializado numa pessoa, o vilão, no caso, não seja materializado numa pessoa, ele vai ser materializado, como o Felipe falou antes, numa dificuldade, numa fase difícil da vida da pessoa, né? Então, pra gente poder se identificar, sempre tem que ter essa superação de algo grandioso, algo muito importante nessa trajetória. E até isso que o Guto falou sobre, por exemplo, o jogador que faz o gol lá nos 45 segundos do tempo, para quem tá torcendo para aquele time, ele é o herói, mas para a torcida contrária, na verdade, ele é o vilão. Então, acho que é importante a gente falar também sobre isso, que sempre acaba vindo isso na minha cabeça. Na verdade, é uma ideia, né, assim, de quem é o super-herói, quem é o vilão. A gente não tem ninguém 100% mal, nem 100% bom, por mais que talvez em alguns filmes aí isso seja, né, apresentado assim, mas na vida real isso não existe, e depende muito da perspectiva, depende dos interesses em comum, né, também, como vocês falaram, um vilão em comum. Então, alguém que pode ser meu super-herói, assim, pode ser um vilão para ti, por exemplo, porque talvez a gente não tenha o mesmo interesse, talvez a gente não tenha a mesma visão, assim, de mundo. Então, acho que é muito relativo também quem é o vilão e quem é o super-herói. Inclusive, tem uma história que até hoje eu acho muito engraçada, no sentido, assim, de curiosidade, né? Porque se a gente pensa hoje, quem é um dos grandes heróis da primeira metade do século passado? Heróis de verdade, assim, que a gente acha que existe, acha não, a gente tem certeza que existiram e que o mundo, ou ao menos o mundo ocidental, considera. Muita gente pensa no Winston Churchill, né? E é difícil tu ver algo negativo sobre o Churchill, né? O Churchill tem um charuto com o nome dele, né? O cara é um dos responsáveis por derrotar o nazismo e tal. E uma vez eu estava conversando com um professor, até o Augusto, a gente, durante a faculdade, fez intercâmbios, né? E eu tinha um professor indiano. E ele estava explicando que para o povo indiano o Churchill é um crápula, né? Porque durante todo esse período de recessão eles tiravam tudo que era, enquanto ele era primeiro-ministro da Inglaterra, tiravam todos os recursos naturais da Índia e mandavam para a Inglaterra. Ou seja, o pessoal na Índia passava fome para o pessoal da Inglaterra não passar, né? Só que se tu perguntar para muita ou para 99% das pessoas do lado ocidental, ele é um herói, né? Mas para quem viveu lá, não necessariamente. Ótimo, acredito aí que a gente contextualizou bastante, tem muita coisa para falar, mas vamos já começar então a puxar as nossas ideias. Eu vou começar aqui então, puxando o barco com a primeira ideia de segunda aí, e se existissem super-heróis, que eu acredito que eles funcionariam como funcionam hoje as bombas atômicas para os países e para o sistema mundial. Então, como assim? Para que serve hoje uma bomba atômica? Tá? Como a gente viu, diferente do que a gente viu em Oppenheimer, que eu até ia trazer aqui como um vilão para alguns, um herói para outros, no caso também, e no filme mostra bem esse dilema também, porque a bomba atômica, na realidade, ela é
um mecanismo, um instrumento de persuasão de um grupo seleto de países, são 7 países oficialmente ditos que têm bombas atômicas, mais alguns que ninguém sabe que tem ou se não tem, e isso também acaba sendo um mecanismo de persuasão deles, e que no caso com os super-heróis funcionaria da mesma maneira, porque todo mundo teria super-heróis, então, aí pensando numa perspectiva de país, então vamos usar os mais simples, Estados Unidos e Rússia, vai. Os Estados Unidos teriam o super-herói deles, não precisa, pode ser então o super-homem, enfim, os que a gente já está ambientado aí dos filmes, só que a Rússia também ia ter os deles. E se os Estados Unidos começam a usar os super-heróis deles na guerra ou fora dos Estados Unidos, digamos assim, a Rússia vai começar a usar também. E aí, para a Rússia não usar também e para os Estados Unidos também não usar, ambos não usariam. E isso meio que se perpetuaria em todos os países. Todo mundo teria os seus super-heróis sob o seu comando, independente se é muito poderoso ou não, pensando numa linha de que os estados, os países continuam sendo independentes e superiores, não é porque tem o super-homem que ele vai mandar, não, é o presidente dos Estados Unidos que manda os Estados Unidos e todo o nosso sistema, senão vai virar aquela bagunça, de repente, que a gente vê nos filmes, destrói a cidade para poder pegar o cara que assaltou o banco. Não, vão manter a ordem. E aí, no caso, eu não vou, eles só vão atuar, digamos assim, sobre fronteira americana, sobre fronteira russa. Se começar a sair para fora, isso vai provocar outros também jogarem seus super-heróis para fora, que é o caso da bomba atômica hoje. Ninguém usa, além por questões éticas que se criou-se, óbvias, mas também ninguém usa porque o outro também vai usar. Todo ataque tem um contra-ataque. Então, se eu atacar, vai ser legal lá os Estados Unidos jogar uma bomba, a Rússia jogar uma bomba na Ucrânia, só que alguém vai responder do mesmo jeito que demanda ali uma bomba atômica. Então, elas acabam se anulando. E eu imaginei os super-heróis também se anulando. E isso até traria toda uma questão ética de como usar esses super-heróis no sentido, a gente pensando nessas coisas mais de conflito, ou até de salvamento, e aí trazendo desse lance dos filmes de que para salvar, eles meio que ganham um aval para poder fazer qualquer coisa, que é o que a gente sempre vê no filme. Não importa as consequências de quebrar prédio, destruir avião, todo mundo cai, e toda a reforma, o custo que vai ter para poder pegar o vilão. Isso traria também uma pauta mais ética ali de que, limites. Não, tu não pode, assim como, sei lá, uma polícia ou algo tipo, tu não pode, não é porque tu está tentando fazer isso que tu pode fazer aquilo, sabe? Cara, interessante. A minha linha de raciocínio para trazer ideias de segunda foi mais no sentido de um mundo disseminado de heróis. Não tinha pensado até por esse lado de, tipo, super-heróis de forma mais escassas, né? No sentido de cada país ter o seu, cada estado ter ali o seu e ter que gerir como isso vai ser usado. Bem interessante pensar por esse lado. Eu já estava pensando num lado de que os heróis estariam presentes na nossa sociedade de uma forma muito normal, digamos assim. E aí, politicamente pensando, eu pensei que até poderia existir o partido anti-heróis, né? Então, que nem a gente tem aqui aqueles partidos menores, assim, que querem uma anarquia ou que são contra tudo e contra todos, se há governo, sou contra, né? Teria talvez o partido anti-heróis, assim, a galera brigando para não existirem heróis, né? E eu acho também, imagino que existiria um conflito político muito grande, tanto na direita quanto da esquerda, quanto no centro, enfim, porque teriam os heróis de direita, teriam os heróis de esquerda, e dificultaria muito a vida dos políticos em se conectar com a população, porque daí entra o que a gente estava conversando antes. Os políticos se conectam com a população através de um inimigo em comum, alguns deles espalhando medo na população e dizendo eu tenho a solução para isso daqui. Mas isso ia ir por terra, porque para a saúde ia existir um super-herói que ia salvar na saúde, para a infraestrutura ia existir um super-herói que ia manter aquilo ali tudo em ordem. Então eu penso que ia dificultar muito para os políticos conseguirem se conectar com a população de forma que os super-heróis iam estar ali resolvendo tudo que as pessoas precisam, né? Eu acho que uma das perguntas que eu tinha aqui para colocar até eu acho que foi muito na linha do meio entre que vocês pensaram, né, que seria a minha dúvida, se essa pergunta hipotética seria no sentido de algumas poucas pessoas teriam superpoderes
ou se todo mundo teria algum superpoder de alguma forma, né? Então acho que essa é uma primeira versão legal para a gente pensar. Eu acho que dá muita conversa aí, até o que o Augusto falou de partidos e coisa. Eu acho que isso vai até para uma vibe. Eu também sou um cara que faz tempo que eu não vejo nada muito relacionado a super-heróis, assim, sou muito fã da trilogia do Nolan, do Batman, mas de Avengers, essas outras coisas, né? Mas eu acho que vai muito de encontro porque tem o X-Men, né? Que tem aquela premissa de que os super-heróis são marginalizados, eles acabam indo para lugares em comum para sobreviver lá e aprender a controlar os poderes e tentar ser mais normais, ao mesmo tempo que tem um outro lado que também é super rebelde, acha que eles são seres superiores e que deveriam estar comandando tudo, né? Então acho que é uma discussão bem válida isso, né? Como que as pessoas agiriam? Mas eu acho que isso sempre volta para o indivíduo, né? Eu super concordo com todas as teorias de vocês, mas eu acho que nada funciona se aquele indivíduo não quiser fazer aquilo. Então, será que porque o cara tem um superpoder, ele vai querer ser um funcionário do governo para ser uma arma contra outro país, né? Talvez alguém sim, talvez alguém não, né? Eu acho que tem muito dessa questão assim do indivíduo. Então o cara, pô, sei lá, ele pode ler mentes. Será que ele não vai preferir ir para o cassino contar carta e jogar pôquer do que ficar ali tentando decifrar se o inimigo de guerra lá tá pensando numa estratégia? Não sei. E até que ponto a gente tem que marginalizar eles por isso, sabe? Se é nessa situação hipotética. Então hoje a gente não pode culpar se um jogador de futebol que tem muito potencial não quer jogar bola, como muito fala do Ronaldinho, né? E será que com o herói a gente também teria essa paciência, esse sentido, tipo assim, o cara jogou a carreira dele no lixo e tanto faz. Ou a gente teria uma pressão social para que esses super-heróis fossem, não sei, se funcionários públicos ou de empresas de segurança, ou trabalhassem por um bem maior, né? Então acho que tudo talvez volte ainda para o indivíduo querer ou não fazer aquilo, né? Eu acho que provavelmente teria uma grande campanha assim a favor, né, de assim como, por exemplo, nos Estados Unidos se criou uma cultura de servir ao exército, né, de salvar o teu país. Acho que seria tipo, basicamente por aí, assim, sabe? Pessoas que, no caso, né, eram homens aptos a ir para a guerra. Daí, nesse caso, pessoas com superpoderes venham, né, ajudar a salvar o nosso país. Então, acho que seria feito isso, provavelmente, assim. Então, né, pensando que seria uma grande massa da população, muita gente tivesse superpoder, eu acho que ia por esse caminho. Agora, claro, se fossem pouquíssimas pessoas que tivessem esses poderes, aí seria mais complicado, porque elas seriam mais requisitadas, né, mais escassas, assim. Mas eu também penso que, de repente, simplesmente elas não queiram servir a esse interesse em comum, né? Talvez elas tenham outros interesses. E talvez daí surjam os possíveis vilões nesse mundo real aí que a gente está pensando, né? Sim, talvez o conceito de vilão seria tu não querer usar o teu superpoder, né? Um dos conceitos de vilão seria tu... não, aquela pessoa tem um baita poder ali, mas não quer usar. Então, para mim, ela é uma vilã. Indo também para um outro ramo de ideias, assim, algo que eu fiquei refletindo, é que eu acredito que a gente teria uma sociedade muito menos criativa. Por quê? Porque a criatividade, ela surge da solução de um problema. E quando eu tenho muitos heróis que conseguem solucionar as coisas para mim de modo super rápido, talvez eu não vou ter aquele senso crítico ou aquela, não é nem vontade, mas aquela quase que obrigação, né, de fazer aquilo, de criar algo novo, de mudar algo, de questionar algo para criar algo novo. Então, por exemplo, pensando, talvez não existissem nem companhias aéreas, né? Talvez a gente não conseguiria evoluir tanto em tecnologia, em coisas novas. Por quê? Porque eu ia ter lá o Paulo Teletransportes, que eu ia poder ligar para ele e ele ia poder me levar para o Japão em 2 minutos, sabe? Então eu penso também que diversos serviços assim a gente teria diferente. Tipo, será que existiriam agentes públicos de segurança ou não? Não sei. Será que existiria companhias aéreas? Não sei. Mas também existiria novos serviços, né? Talvez o faz tudo, o marido de aluguel, né? Que as pessoas chamam, talvez seriam vendendo o seu superpoder. E aí, indo para esse lado, também pensei que poderia existir uma economia baseada em superpoderes. Tipo, eu poderia, sei lá,
Márcia, me ajuda aqui a ficar invisível, porque eu preciso ir para tal lugar e não posso aparecer. E ela, não, beleza, eu faço para ti. Mas se tu lê a mente de fulano para mim. Então também tem essa espécie de escambo entre poderes e a sociedade se economicamente, né, agir através dos poderes e não só do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, Augusto, eu acho que talvez isso, considerando que nós, como uma sociedade de pessoas, entre aspas, normais, né, existiríamos, talvez também tivesse esse outro lado, né? Eu acho que talvez as pessoas tivessem que ser mais criativas. Como eu dei o exemplo antes. Talvez num mundo desses, para jogar pôquer, tu tenha que botar um capacete sei lá, que tu não consiga ler os pensamentos de outra pessoa, né? E então eu acho que também criaria uma indústria de coisas para, não quero dizer controlar, mas que consiga normalizar o mundo de alguma forma e tá equalizando, sabe? Perfeito, porque daí volta para aquele lance da política até que o Lippe trouxe ali no início de, tipo, talvez existiria um código de ética dos poderes, né? Tipo, até anotei isso aqui também, até onde eu posso usar o meu poder para intervir, em qual situação que eu posso, em qual situação que eu não posso. E aí ia ter lá o partido, que nem eu comentei, que ia dizer, não, a liberdade total dos poderes. Tu pode usar o teu poder quando tu quiser, independente do momento. E ia ter o outro que ia dizer, não, tem certos momentos que tu não vai poder usar, porque isso vai poder matar alguém, sabe? Ou vai tornar alguém mais pobre por tu usar esse poder, enfim, acho que existiria uma discussão ética bem grande, assim, aos poderes, né? Nada mais é do que discussões que acontecem em relação ao poder que a gente adquire cada vez que a gente vai subindo na sociedade, né? E aí também, entre aspas, aqui eu subindo, mas todos esses dilemas, assim, que a gente tem como sociedade se refletiriam também nos poderes. Outra coisa que eu pensei também, vindo do que o Felipe falou sobre a questão da bomba atômica, né? E também do que o Thiago comentou sobre a escolha, né? Se a pessoa realmente vai querer usar aquele superpoder para aquela função. Será que teria possibilidade de criar esses super-heróis em laboratório, de alguma forma, assim como nos filmes tem? Porque isso traria uma preocupação de que, né, grandes empresas, grandes indústrias, estados também poderiam criar essas armas, né, humanas para ser utilizadas a seu favor e até fazer, tipo, talvez uma programação naquela pessoa ou até uma criação, né, uma lavagem cerebral, porque isso pega, por exemplo, uma criança, talvez tivesse aliciamento até, sabe, de crianças com superpoder para fazer uma lavagem cerebral ali, fazer ela ter essa mentalidade, né, de agir ao teu favor. Isso fica um pouco preocupante, assim, essa situação, se realmente existisse. Assim como tem hoje, né, nos filmes a gente vê, por exemplo, o Hulk foi uma criação de laboratório sem querer. O Capitão América foi uma criação de laboratório por querer, né? Eu acho que a gente consegue fazer um link até com coisas mais reais, né? A gente olha, por exemplo, um James Bond, um 007, né? O cara não tem um superpoder, e talvez para a Inglaterra ele seja um herói, e vai muito nessa questão, tipo, tem até, acho que é no Skyfall que eles falam isso, né? Que eles sempre pegam órfãos e treinam desde pequenos para ser basicamente uma arma do governo, né? Mesmo sem ter um superpoder em si. E não precisa ser o laboratório, a gente pode imaginar um cenário, e aí fazendo uma analogia, pegando aqui do mundo da mitologia grega, um Percy Jackson da vida, que seriam os filhas de reprodução humana sem poder com um super-herói, ou uma pessoa humana com poderes. E aí, se a gente for pensar ao longo do tempo, eu imaginei 2 cenários aqui em relação a isso, que o primeiro seria que, a longo prazo, todo mundo se reproduzindo, a gente pensando, sei lá, no final das contas, todo mundo teria um gene, alguma coisa, algum tipo de poder. E aí, por não ser mais tão exclusivo, e aí caminhando para o lance que todo mundo teria superpoderes, porque ficou a pirâmide etária a ponto de todo mundo ser contaminado com isso, banaliza. E aí a gente só teria um mundo onde as pessoas teriam superpoderes e não necessariamente seriam super-heróis. Então aí entraria no que o Guto falou, do avião, não teria uma companhia aérea, ou teria companhia aérea com pessoas que voam. E aí cada um usaria o seu superpoder para a sua profissão, para o seu dia a dia. Então ali no caso do voar,
ou eu sou muito rápido, então eu vou fazer frete entre países, ou vou caminhar na água e eu levo, ao invés de mover um puta barco, container, eu vou puxar isso. Eu tenho super força e vou junto com um cara que é super rápido e a gente faz o transporte, então não precisa, chega mais rápido do que um navio normal de carga. Então teria que isso do dia a dia, mas muito porque não teria mais a exclusividade, que a gente pode entrar também o quanto existe todo esse glamour, existe esse endeusamento no mundo desde os filmes, ou quem não é super-herói, mas a gente quer fazer do Neymar um deus porque só tem um Neymar, só ele consegue fazer aquilo, enfim, se a gente entrar nessa linha, claro. Mas no momento que todo mundo começa a fazer isso, imagina um jogo, então, que o Thiago falou ali do Messi, querendo ser o Messi, mas se a gente jogar 11 contra 11 sendo o Messi, talvez aí seria sem graça. Ou talvez, ou não seriam superpoderes o diferencial, mas sim não tê-los, ou ter outro poder, ou ter outra coisa. Aí entraria, talvez, o super-herói, aí poderia virar aquele, não necessariamente que tem poder, mas que tem outra coisa, que seria demandada, que seria exclusiva. Até nessa linha um pouco paradoxal, assim, uma das coisas que eu também anotei foi, a gente tende a pensar que com super-heróis sempre alguém vai me salvar. Então, no momento que eu, numa sociedade que eu sei que existem super-heróis, talvez eu teria muito menos medo, né? Só que, por outro lado, o medo é o que nos mantém vivos. Então, será que numa sociedade com super-heróis, com as pessoas com menos medo, a gente não teria uma taxa de mortalidade maior? E, na verdade, quando a gente pensa em super-heróis, a gente pensa em vidas sendo salvas, sabe? Também fiquei pensando nesse paradoxo, assim, né? O que será que aconteceria? Eu acho que algo considerando, por exemplo, essas trends malucas de TikTok, essas coisas, será que não ia ter um monte de gente se jogando de penhasco pra esperar o super-herói vir buscar e gravar isso e postar na internet, sabe? Acho que foi essa visão que veio pra mim agora, assim, né? Ah, vou dar um tiro no meu amigo porque vai vir um super-herói, vai conseguir passar na frente e a gente vai gravar e botar no YouTube. Será que isso não seria uma coisa, né? Impressionante como a gente entra em umas discussões profundas, né? O conceito de entretenimento ia mudar muito, né? Totalmente, tanto que nessa linha um pouco mais bizarra, assim, meio sem filtro, também fiquei pensando, tipo, educação física na escola, né? Tipo, será que teria educação de poderes ali? As criancinhas lá aprendendo a voar, aprendendo a dar um super soco, aprendendo a correr muito rápido, enfim. E aí, será que o bullying não ia ser tipo, olha lá o Joãozinho, que burro, não sabe correr, sabe? Então, essas coisas também, essas coisas bestinhas, assim, no nosso dia a dia, também teriam um impacto super grande, né? Eu acho que tem... Vai lá, Luísa, desculpa. Desculpa. Não, isso que o Guto falou me lembrou muito aquele filme, é um filme super antigo, assim, que é... Super antigo não, né? Dos anos 2000, que é a Escola de Heróis. Não sei se vocês lembram, passava direto na Disney. E é muito isso, assim, tipo, é uma escola e daí cada um tem... Porque a gente tá falando aqui, de poderes, né, tipo, voar, ficar invisível, ler mentes, mas lá é, tipo, tem uns poderes que são muito ridículos, assim, que são meio inúteis, assim, e daí tem, tipo, os mais populares, tem os poderes mais legais, mais úteis, e tem uns que tem uns poderes que é, tipo, sei lá, se derreter, virar uma geleia, uma coisa assim, sabe? Então, será que teria isso também? Porque teriam superpoderes que seriam mais inúteis, assim, talvez fossem até subjugados pela sociedade, e não seria aí todo mundo, né, que tem tanta capacidade de, tipo, fazer coisas super incríveis, porque nem todo mundo teria os poderes mais tops, assim. Não, total, aí volta naquilo da desigualdade de poderes, né? Aí provavelmente esses poderes não tão valorizados se juntariam em um grupo, existiria a elite dos poderes, né? Existiria como é que pode dizer, a população pobre dos poderes, né? Talvez a gente mediria pobreza também pelos poderes, né? E até falando do Sky High, eu tava pensando muito naquela cena que eles têm tipo uma competição, assim, né? Que eles têm que salvar um boneco, se eu não me engano. E também na última cena dos Incríveis, né? Que o Flecha tem que ganhar a corrida, daí espera para ele não correr e correr. E muito na linha do que vocês falaram antes, assim, de entretenimento e esportes, será que a gente teria Olimpíadas? Né? Porque a Olimpíada é basicamente para tu testar o fator humano, né? É o limite humano.
E daí, será que a gente ia ter Olimpíadas? Será que as Olimpíadas iam ser divididas por categorias, né? Só quem tem um super pulo pode saltar com vara, ou tem uma categoria diferente, né? E porque se fosse muito exclusivo, talvez, ou partindo do princípio de que existem poucos super-heróis, um ou outro, talvez aquela pessoa possa ser um super atleta, né? E daí, será que é justo com os outros? Será que não é? Então, acho que essa talvez seja a principal discussão aqui, né? A gente tenta colocar o mundo de hoje com super-heróis, mas o mundo, se existissem super-heróis, o mundo não seria como é hoje, né? Nossa, Thiago, eu pensei exatamente a mesma coisa sobre as Olimpíadas, assim, tipo, acho que não teria como, porque não teria como ser justo, assim. E eu também não sei, tipo, até que ponto o superpoder seria... A pessoa pode evoluir esse superpoder? Ele pode ir além, tipo, existe um treinamento para isso? Existe uma escola para isso? Porque aí, se não, tira ali o esforço, né, que o atleta tem de, tipo, treinar a vida inteira para chegar lá nas Olimpíadas ganhar a medalha de ouro. Mas aí tu simplesmente nasceu com um superpoder, e aí é isso. E por isso tu é um atleta que ganha medalha de ouro. Não teria como ter Olimpíadas, eu acho. Eu botei uma das ideias de segunda que eu trouxe é de justamente ter Olimpíadas e Copa do Mundo de super-heróis. E aí voltando meio que para a linha de que cada país tem os seus super-heróis e aí vai apresentá-los nesses eventos para competir com os super-heróis desses outros países e aí medirem força. Porque não é necessariamente, e aí a gente pode fazer uma analogia com o talento, Lu. Não é porque eu nasci sabendo jogar bola, mas se eu não praticar e não desenvolver esse poder, esse talento, eu não estou garantido que eu vou entrar lá e vou ganhar. Então, o mesmo poderia ocorrer desde isso dos super-heróis se ficarem ali praticando de 4 em 4 anos, ali o meu salto, o meu super soco, seja lá qual for o jogo, as categorias que teríamos, caso mudasse ali diante desses poderes, mas eles teriam que se desenvolver e ali medir forças. E isso também, e aí mais 2 pontos. O primeiro seria que no momento que a gente tem pessoas com superpoderes, assim, além do talento, no caso, então o cara é o homem elástico e aí ele pode ficar no gol ali e defender muito melhor, e não necessariamente ele não jamais teria falhas, talvez ele tomaria um gol porque o cara tem o super chute, a força e dá um mega chute a ponto de superar, porque treinou mais, essa esticada do goleiro. Mas... Que nem tem a cota de estrangeiros, teria a cota de super-heróis, talvez. Pode ser, só que o lance é, por que eu vou ver um jogo sem super-heróis se eu posso ver um jogo com super-heróis que vai ser uma... Do mesmo jeito que eu posso preferir ver uma Premier League, que é o campeonato inglês, que estão todos os melhores jogadores do mundo lá, ou uma Champions League, do que eu ver o segunda divisão do campeonato americano lá de futebol, que eles mal gostam, eu vou preferir ver um, porque ali a qualidade vai estar melhor, digamos, em termos de talento. E aí o outro ponto, só o último, é que isso traria uma utilidade e ocuparia esses heróis. Então, novamente, pensando que se tu tem pessoas super poderosas, que aí o controle, para não ser aquela bagunça que a gente vê nos filmes, ou no caso do The Boys, então, para quem já está familiarizado com esse cenário da série, que acabam eles se corrompendo e são um problema ali social, se eu botar eles para ficar treinando o salto com vara lá de 4 em 4 anos para se apresentar, eu ocupo um tempo deles e eles ficam lá nadando, treinando para natação todo dia de manhã, do que sair por aí quebrando carro, quebrando prédio, destruindo asfalto. Eu acho que a gente acabou não falando da questão da religião, né? Tanto, agora a gente não falou tanto. O que eu tinha pensado de que, assim, no momento que a gente, né, tem alguém ali com superpoder, o quanto que é propício essa pessoa acabar sendo endeusada, né? E ser vista como um deus, como um líder. Assim como, claro, um ídolo, por exemplo, um cantor, um Justin Bieber da vida também pode ser endeusado, de certa forma, mas o quanto que ter um superpoder, assim, concreto, pode influenciar pessoas, assim, tipo, e o que tu pode convencer essas pessoas a fazerem a partir do momento em que tu tem um superpoder, porque isso já acontece hoje em dia, na vida real mesmo, sem existirem super-heróis e vilões, enfim. Então, eu pensei na questão dos cultos e das seitas, né, que é um assunto que me interessa bastante, assim, e principalmente nos Estados Unidos, né, já tem mais de 10 mil cultos e seitas que não são religiões propriamente ditas, e geralmente envolve um líder principal que tem alguma habilidade
mística, assim, tem alguma conexão maior com Deus e que se coloca ali como um portal entre o humano e o divino, né? Então, eu acho que ia acabar se formando vários cultos de super-heróis aí. Seriam os influenciadores de hoje em dia, criando as suas comunidades e aí monetizando elas, criando seus próprios produtos, seja com culto, combinando os encontrinhos em shopping, então no caso disso, e criando seus próprios produtos, fazendo live, criando a sua linha de maquiagem, coisas do tipo, porque a gente pode fazer essa analogia e brincadeira. Isso me faz pensar que esse mundo já existe. A gente só não chama de super-heróis. Eu acho até que teve um episódio de Linha Direta, eu não cheguei a ver, não sei se é da primeira ou da segunda temporada, agora dessa nova, que fala sobre também um cara lá no Nordeste. Eu acho que foi o segundo ou terceiro episódio dessa segunda temporada, que fala sobre isso, tipo assim, pessoas que criam esses cultos, né, e que convencem e que meio que se apresentam como super poderosos, né, como talvez não que o cara saiba pular, não coisas tão tangíveis assim, né, mas coisas que curar alguém, esse tipo de coisa que às vezes é um pouco mais fácil de ser manipulado, né, mas, eu acho que é um cenário que hoje é bem evidente já, né, só não é tão, como é que eu vou dizer assim, tão grandioso quanto a gente pensar um cara que voa e levanta uma casa com uma mão só, né, mas é uma possibilidade tanto para o bem quanto para o mal que já tá aí. Ótimo, gente. Muito boa conversa aí. Acredito que tivemos muitas ideias de segunda aí, categoria, sobre como seria esse mundo, então, e se existissem super-heróis. E para você que está escutando aí conosco e também teve a sua ideia de segunda categoria, comente aqui na nossa enquete no Spotify, no YouTube e interaja aí conosco nas nossas redes sociais para a gente trazer aqui também a sua ideia. Gente, muito obrigado, Lu. Muito obrigado aí pela presença, agregaram demais. Lu, dá uma divulgada ali a respeito do teu Pix, de como é que tá essa sua ajuda aí com o Rio Grande do Sul, para o pessoal saber. Tá bem. Eu e mais algumas voluntárias, a gente está se movimentando bastante para... No início, né, a gente estava resgatando vários animais que ficaram desabrigados, principalmente gatos e cachorros, por causa das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, Canoas, também região das ilhas, e agora a gente está, né, com esses animais e também ajudando alguns outros abrigos. A gente está tratando esses animais para encaminhar para adoção, e quem quiser ajudar aí, o nosso Pix é ajudapetrs@gmail.com, e qualquer valor é muito bem-vindo para a gente utilizar no tratamento, castração, vacinação desses animais. Boa, muito obrigado. E do outro lado, Thiago, muito obrigado, é um prazerzão também conhecer você. Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Obrigado, Augusto. Obrigado, Luísa. Eu sei que foi um papo muito bacana aí com vocês. Eu sei que tem o jogo do nome do podcast, mas eu acho que as ideias são de primeira, assim, aqui, e não de segunda. Mas muito bacana mesmo. Obrigado pela presença aí, por me deixar estar aqui no podcast, pelo papo. Acho que foi super bacana e sempre muito bom aí conversar com gente que se entende, que a gente conseguiu fazer um jogral inacreditável aqui. E parabéns para a Luísa aí, que com certeza fez um trabalho muito bacana aí, ajudando o nosso estado. Valeu, Thiago. Foi um prazer poder retribuir o convite para o podcast, né? Que eu participei do teu podcast Arial 12 em 2020. Então, quem quiser aí escutar um falecido podcast, pesquisa aí Arial 12. O Thiago era o host desse podcast aí, então consegui retribuir esse convite. E Lu, prazer te conhecer. Parabéns também pelo projeto aí, usando um pouco do teu poder nesse momento tão difícil aqui no estado. Obrigada, gente. Eu que agradeço pelo convite. Gostei muito de participar. É isso aí, gente. Então, até a próxima segunda. Bom segundou para todo mundo. Até. Valeu!